É proibido. Aí, pronto. Aí já queimando pneu. Não, depois que fala a primeira coisa ali, que eu quero Deus, já começa. Vamos dar início então. Hã? Vai, cara. Vamos dar início então à Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos começar um tema muito importante para a nossa igreja. Eu acho que talvez seja um dos temas das quais seja de maior relevância depois que tudo já aconteceu, né? Que é um sermão profético e a gente sabe que é algo de que está por vir. A igreja está ciente disso, né? Eu creio muito nessa palavra e eu creio muito num direcionamento. Porém, a igreja por muito tempo ela trouxe esse conteúdo de uma forma muito estranha, né? Se a gente for ver aquele filme Deixados para Trás, a gente tem uma forma de aprender esse conteúdo que é uma forma das quais talvez o pai mais rígido ensinaria o seu filho. Mas o Deus que nós servimos é um Deus de amor. Então, por isso, hoje nós vamos começar o sermão profético, a segunda lição, que é o retorno do rei, baseado no texto de Mateus 24, versículos 27 a 44. E eu até fui ali buscar meu óculos, porque nós vamos iniciar fazendo essa leitura. Para quê? Para apresentar as características da segunda vinda de Jesus. E esse texto ele diz o quê? Eu vou ler rapidamente esse texto para dar base, né? E depois a gente vai orar e vou chamar já o professor aqui, né? O professor Tiago vai trazer o aprendizado, o conteúdo dele para as nossas vidas, amém? O texto diz assim, Mateus 24, versículos 27 ao 44. Ele diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver cadáver, aí se juntarão os abutres. Versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, as quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Versículo 32 diz assim: aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próxima às portas. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé lá atrás, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, e até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também a vida do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão,
vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperarem. Amém? E com esse texto, nosso objetivo nessas duas aulas é apresentar as características da segunda vinda de Jesus. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, nós estamos aqui nessa manhã de domingo, Pai, ó Deus, em que já estamos na metade do ano de 2023. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento em que vamos aprender e nos aprofundar mais na tua palavra. Deus, que o teu Espírito venha trazer clareza sobre tudo que já ouvimos, tudo que já aprendemos, tudo que o Senhor já ministrou no nosso coração. Mas por isso, nessa manhã, eu peço que o Senhor nos cause um renovo, o Senhor nos traga uma nova alegria de vida baseada nesse ensinamento, Pai, porque a tua palavra a cada manhã se renova, as tuas misericórdias também, e sabemos que o Senhor quer falar conosco, Pai. Por isso, Deus, abençoa as nossas vidas, Pai. Ó Deus, que tudo aqui nesse lugar venha convertir para que o teu nome seja exaltado. Sim, Jesus, aqui nesse lugar, tu és fonte de vida, tu és a água que nós precisamos beber para as nossas vidas. Por isso, Deus, nós te adoramos nesse momento, Pai. Abençoa o Tiago, que vai ministrar essas duas aulas. Deus, dê graça a ele, dê paz no coração, aquela paz, sim, aquela paz, Deus, aquela paz que excede todo o entendimento, que venha sobre o coração dele, para que ele possa ministrar, ó Deus, como aquele professor que ensina aquela criança no caminho, que deve andar. Então, Deus, que o Senhor pode, ó Deus, nesse momento ter liberdade nesse lugar. Espírito, ministra no coração daqueles que estão aqui e também daqueles que estão nos assistindo em casa, Pai. Abençoa os lares, ó Pai. E eu quero te pedir em especial, Pai, porque os nossos jovens estão em retiro, Pai. Eu sei que o Senhor já fez maravilhas ontem à noite, mas continua por essa manhã, Pai, abençoando, ó Deus, esses jovens que estão lá, porque precisam mais de Ti, Pai. É isso que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Tiago, chega mais. Vou guardar minha espada, que tu vai vir com a tua agora. Fica à vontade aí, para a honra e glória de Deus. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Paz também a quem nos está assistindo. É muita alegria poder participar da obra de Deus, coração mais forte. Não digo ansiedade, mas a preocupação da responsabilidade com aquilo que é de Deus, A gente sempre está caminhando, e eu falo que para mim isso é um recomeço, poder voltar a participar dos estudos. Então a gente conta com os irmãos aqui, então, para a gente poder desenvolver esse tema, que é muito importante. A gente sabe que Jesus já veio, já estabeleceu o reino, deixou as diretrizes, as regras, para a qual devemos seguir, mas nos chama a atenção para que a gente possa permanecer nesse caminho, para que a gente possa estar atento àquilo que possa acontecer, àquilo que irá acontecer, para que a gente então não venha a ter dúvida e estar sujeito a entrar no engano. A segunda vinda de Jesus é tão certa como a primeira. Então a gente não parte do ponto se, a gente parte do ponto com a convicção que ele virá. E a partir desse ponto a gente consegue então trazer algumas clarezas que nos auxiliam. Essa revista aqui ela trata exclusivamente do capítulo 24 de Mateus, aonde nos traz ali a orientação. Poderíamos dizer o termo vigiar? Sim, Jesus nos chama a vigiar, A palavra ela está disponível, o ensino está disponível, os estudos estão disponíveis, nós de coração disponível para aprender, mas o contexto se é vigiar, para que a gente não venha a ser enganado. O tempo passou, faz 2023 anos, e Jesus ainda não voltou. Isso significa que ele não virá? Não, pelo contrário, está mais perto do que antes. Amém? Aqui nós temos as perguntas, que depois a gente pode trabalhar. A partir do seu conhecimento bíblico, descreva como será a vinda de Jesus, como a promessa bíblica influencia na nossa jornada de fé.
Aqui o texto, conhecendo o texto, fala: nessa sessão, o sermão profético, são apresentados os detalhes da segunda vinda de Jesus, né? Que ele foi crucificado, ele ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus, né? Filipenses fala que o Pai o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo nome. Então Jesus, ele é a autoridade suprema, ele é Deus, ele tem poder de Deus, então ele é a pessoa de Deus a qual a gente pode confiar. Deus chama a buscar esta compreensão para que a gente possa então entender mais os mistérios de Jesus. O Sandro já leu ali o Mateus 24, né? Então a gente poderia começar aqui então a trabalhar aqui. A segunda vinda de Cristo será inesperada. A gente tem visto ao longo do tempo muitas previsões, né? Muitas previsões que causam problemas, porque sai da palavra que diz que ninguém sabe. A nenhum ser humano foi dado o direito, esse ninguém é o ser humano. Nenhum ser humano tem o direito ou recebeu esta capacidade de discernir, calcular ou definir uma data. Ainda que o 14, o 7, né? Esses números estão na Bíblia, a gente não consegue fazer essas definições. E se a gente não ficar atento, a gente entra em emboscada, porque a gente passa a ter uma esperança naquilo que ainda não é confirmado por Cristo. Então faz necessário sim a gente estar em constante vigilância, para que as falsas profecias, os falsos ensinos, falsas doutrinas não venham fazer parte da nossa vida como algo fundamentado, mas sim esperar que Cristo venha, para que a gente possa então com Ele estar lá. Amém? Isso é vamos dizer assim, Deus vai dizer para o filho dele: vai lá, filho, busca a galera lá que É hoje. É hoje. Chegou o momento. Pensa lá no desespero da galera. Acho que aqui, como fala, é piscar de olhos, né? Então Ninguém vai perceber. a galera foi. Quando se ligar, sumiu. Cadê aquele povo? Eu estava vindo e estava pensando, a gente tem uma visão de uma filinha humana, né? As pessoas numa fila e Deus falando: apresenta as tuas razões, não bateu. Não é. Será numa Bíblia os casos de olho. Quer dizer, aqueles a qual estarão com Cristo, que nasceu de novo, perseverou, foi lavado, foi remido, esse não vai ter surpresa. Vai ser um momento de alegria. O tópico 1, o tópico A. Se bem que a gente fala, tem um arrebatamento, né? Eu entendo que essa segunda ele começa com o arrebatamento, né? Que leva a galera. Aí depois que Jesus vem para julgar, vamos dizer assim, né? Aquele do rei. Tem uma sequência de coisas. Haverá essa sequência, né? Aqui a revista, ela... Mas eu entendo assim que essa segunda já no arrebatamento ali quebra a galera toda. Porque aí essa parte da revista ela ficou mais nos sinais, né? Mais para frente, eu acho que o Deda vai trazer essa parte que vai tratar da questão do arrebatamento, que é a hora que Cristo vir, né? Porque quando Cristo vir, todo olho verá. Não haverá surpresa, porque assim como não houve surpresa na revelação do Filho de Deus àqueles que creram, que ele não, tipo assim, não vai dar margem para dúvida, para questionamentos, vamos dizer, porque não vai depender do homem a confirmação que é ele. Agora que ele vier e se manifestar, as ovelhas conhecem o pastor, e o pastor conhece as suas ovelhas. Então aqueles que estão em Cristo, foram lavados, foram remidos, e que por Cristo estão preparados para subir, não haverá surpresa. Haverá sim, Coríntios 15:51 fala que numa abrir e piscar de olhos seremos transformados em corpo de glória. Os mortos estão primeiro e nós vivos seremos transformados. Só que é um evento rápido, quer dizer, não haverá tempo de lamúria. Porque eu não fui, porque eu fiquei, porque a rapidez com que Cristo faz é muito rápida, né? Então a dúvida ali para aqueles que estão em Cristo não vai haver, porque Ele fará o serviço completo, assim como Ele vem fazendo com a sua igreja em todo esse tempo, né? Aqui o item 1 e o item A da segunda vinda de Cristo, eles são semelhantes, então dá para a gente trabalhar os dois tópicos juntos. A segunda vinda de Cristo será inesperada, e a segunda vinda de Cristo também será imprevisível, porque o inesperado e o imprevisível, eles andam juntos. Para nós não é inesperado,
e nem o imprevisível que ele virá. Mas acerca do momento, sim. Até eu fiz aqui no meu celular, estava lá em casa pensando, aí eu escrevi aqui para não esquecer, porque na hora até o cérebro entrar em alinhamento, eu escrevi assim, Jesus virá no momento em que ninguém sabe, mas os seus filhos o esperam. Tanto aqueles que já dormiram no Senhor, dormiram na certeza de que Ele virá, e nós, se for na nossa época vivos, teremos a certeza que Ele virá também. Então não haverá dúvida, porque a gente sabe que Ele virá, então a gente o espera. Não esperamos pelo momento exato, mas será visto por todos. Olha que interessante. Não sabemos o momento exato, mas quando Ele vier, todos verão. Não vai ser um grupo específico. E ali na questão ali que fala um vai, o outro fica, quem está não vai, ali é que não são todos por estar junto, ou por ser da família que vai subir. Vai ser de fato aquele a qual tem a marca de Cristo. Aquele que ouviu a palavra, recebeu a revelação, confessou a Cristo, andou com Cristo, andou na fé e permaneceu fiel. É interessante, né, Tiago? Quando tu traz essa questão do todos, me veio à memória os 12 discípulos, né? E ali nós tivemos a relação do Judas Iscariotes, né? Até porque todos andaram com Cristo. E aí, se a gente olhar na nossa ótica agora, fala assim, cara, 12 andaram dia e noite com o homem, dormiram, comeram, né? Passaram por aflições, mas passaram por muitos momentos de alegria. Como é que pode dos 12, um ainda se desviar na jornada, vamos dizer assim, né? E aí me faz essa menção nesse momento quando fala assim, que, cara, vai estar na mesma família, mas vai ter aquele que vai e vai ter aquele que não vai. Vocês vão estar na mesma igreja e pode ser que vai ter pessoa que vai ter pessoa que não vai. Mesma casa. Na mesma casa, né? É uma outra correlação que eu falo assim, é filha de pastor, né? Fala da Jéssica, né? Fala da minha esposa. Cara, filho de pastor não é pastor. Filho de pastor é filho de um pai. Agora, se ela vai aceitar Jesus e vai seguir os caminhos dele, aí é com ela, não tem nada a ver com o pai dela, né? Lógico que tem aí a bênção de Deus, essas coisas todas, mas é uma escolha individual, assim como Judas foi, né? Foi uma escolha individual, mas eu não quero entrar em Judas porque é outro detalhe, né? Por isso a importância da pregação do Evangelho. Por isso a importância do estudo. Para que a gente possa não ficar em uma sequência de insegurança. Porque às vezes o que acontece? A gente estava falando no evento dos casais, as obras, né? O vigiar, ele é relacionado à palavra. É necessário que eu busque conhecer. A gente não nasce conhecendo, mas é necessário que eu passe a conhecer. E conhecer como? Através da leitura do estudo, para que eu venha poder discernir. Porque assim como lá atrás já houve falsos cristos, falsos profetas, ainda persiste isso. E não deixará de existir até a volta de Cristo. E essa necessidade, o santo colocou ali muito bem sobre os apóstolos. A gente às vezes está sentado com a outra pessoa, a outra pessoa está sentada com a gente, e às vezes ela ouve a mesma palavra, mas não criou raiz. E aí, como vigiar se não houver raiz? Como não ser enganado se não houver raiz? A palavra de Deus fala que a gente deve conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. É necessário que a gente busque ler a palavra de Deus. Você já estava falando outro dia a importância, né? O Hélio está fazendo isso também no grupo. O incentivo à leitura da palavra. Para que a gente possa ter a convicção da palavra. E as minhas obras, elas sejam o resultado dessa palavra em minha vida. Mas que aquele mérito de Cristo que chegou em mim, chegou em você, que te deu a salvação, que te tornou filho, esse seja o ponto de partida. E aí o processo da santificação, que é junto com o vigiar. Porque o vigiar está relacionado a não enganar e não ser enganado.
E a santificação é o processo ao qual eu me preservo na palavra, para que eu possa caminhar aguardando, convicto, a volta de Cristo e eu subir com Ele. Dentro desse texto aí cabe essa sequência não, aperfeiçoamento, vamos dizer assim. Estava ouvindo alguém falando sobre uma pesquisa que houve sobre a leitura da Bíblia. Tem uns percentuais de, tipo assim, não sei como é o método de pesquisa lá, mas um grupo estava lá e outro grupo fez a experiência, né? De ler uma vez a Bíblia por semana, outros ler 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e todos os dias, né? Como você se livra da bagunça, vamos dizer assim, dos pecados, ele vai te livrando das coisas, percentuais, conforme tu lê mais todo dia, vamos dizer assim, tu meio que se livra das impurezas, intempéries da vida aqui, de tudo, né? De pornografia, falou, de não sei o que lá, pensamento não sei o que. Eu não tenho direito aos negócios, mas quanto mais tu lê todo dia, vamos dizer assim, a Bíblia, só a leitura da Bíblia, ele te meio que purifica, né? Vamos dizer assim, a tua alma, tua vida, né? O João 8,2 fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É bem isso. A libertação, ela começa na mente, né? A transformação, né? A purificação, a transformação é no espírito, mas a minha transformação é na mente, metanoia, mudança de mente, mudança de direção, mudança de caminho. Quer dizer, a palavra ela chega em mim, ela começa agora a mostrar a qual direção eu devo seguir. É possível colocar aqui porque a nossa natureza ela nos induz ao erro. A nossa natureza ela é imperfeita. O Espírito Santo de Deus em nós é a parte perfeita. E a partir do momento que a palavra de Deus começa a fazer parte da minha vida, da minha mente, eu começo então a ser guiado pela palavra. E ao ser guiado pela palavra, os meus pensamentos são de acordo com a palavra. Haverá um conflito de interesse. Antes eu andava segundo o curso natural, e agora eu passo a seguir segundo o curso sobrenatural. E aí eu passo então a depender então exclusivamente de Cristo, e eu começo então um conflito entre a carne e espírito. E eu passo então a ter capacidade de ser vigilante. Vou estar sujeito aos erros, vou estar sujeito à dúvida, mas pela palavra eu vou conseguir fazer a escolha baseada naquilo que Cristo me revelou. Até acabou minha bateria, que legal. Eu vou usar. Alguém tem um celular com a Bíblia ali? Eu tenho a Bíblia aqui, mas é mais fácil. Quer usar minha Bíblia? Eu tenho a Bíblia aqui, mas daí o celular eu tinha já dado uma arrumada. Mas vamos lá. Mateus 24 fala que a gente não pode deixar. Jesus vai usar, em nome de Jesus. Eu tinha dado uma preparada aqui. Voltou, deixei no cabo e voltou. Só para dar um susto mesmo. Só acontece com os vivos. Só acontece com Tá com 100% de bateria e desligou, tu acredita? Para ver se o cara estudou mesmo. Exatamente. Eu falei, olha Ele só deu um susto. Está com 100% de bateria. A gente acrescentou alguns assuntos, mas para a gente poder passar para a segunda fase, da segunda vinda de Cristo, aqui fala para nós sobre vigiar. Quero citar esse versículo aqui. É Mateus 24, 42. Para quem está em casa também poder acompanhar mais tranquilamente. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia o Senhor virá. Então tudo que a gente colocou aqui está relacionado a esse cuidado. Mas os tempos são trabalhosos, os tempos são difíceis. A rapidez com que as coisas acontecem, a forma com que as coisas acontecem, nos leva a gente a ser acelerado também. E aí é necessário que a gente possa voltar àquele descanso, de saber esperar o tempo a qual Cristo virá. Isso acontece para a sua volta no fim dos tempos, acontece no nosso dia a dia também. Porque, a fé não deveria acontecer aquilo que eu estou pensando? Deveria. Mas, na verdade, a fé ela é uma ferramenta para a gente poder superar essas dificuldades. Ainda que a solução não venha.
E o vigiar inclui isso. Quer dizer, a minha fé, ela tem que estar tão fundamentada a ponto que eu possa não estar vivo fisicamente no dia que Jesus voltar. É o exemplo de Abraão. Abraão recebeu a promessa da terra prometida, mas ele não entrou. Mas a fé permaneceu. A vigilância permaneceu. E ele foi colocado como na galeria dos heróis da fé. Então nós precisamos ter essa convicção, não por vista, mas pela certeza de que Cristo habita em nós, que Ele virá. E aí entra o vigiar, para a gente poder perseverar. Porque hoje nós estamos vendo tempos difíceis, em outros países já existem muitas coisas difíceis que a gente ainda não passou. Mas a palavra de Deus, ela diz que nos dias que antecederão, serão de tribulação. Perseguição muito maior do que já acontece. Pecado, prostituição, assim como no tempo de Noé, casavam, davam-se em casamento, Sodoma e Gomorra. Então, se a gente imaginar como foi lá atrás de Noé, a ponto de Deus mandar o dilúvio, Sodoma e Gomorra ser mandado fogo, e os tempos finais serão maiores ainda, muito piores do que já foi lá atrás, do comportamento humano, da maneira em que as pessoas estarão vivendo, da maneira como as pessoas estarão olhando para o Evangelho, as proibições do Evangelho que já vem chegando. A necessidade da palavra está guardada onde? No coração, escrito na tábua do coração. Porque as Bíblias poderão ser mudadas? Poderão. Tirado de locais aonde trata daquilo que Deus quer para o ser humano, sim, facilitando as práticas pecaminosas, desvirtuando a verdade de Deus, sim. Por isso que é necessário que a gente inculca na nossa cabeça, nos nossos filhos, para que quando esse dia chegar, a gente já esteja preparado. Olha como a Bíblia ela é interessante assim, né? Eu tinha uma certa reserva em relação a stories, hoje em dia, né? O pessoal coloca algumas frasezinhas, uns versículozinhos e tal. Mas, analisando, se tu olhar ali, ela fala que é para nós, para a gente colocar algumas informações, vamos dizer assim, algum texto da palavra, em algum lugar, que a galera passar correndo e ver. Sim. Não sei se já entendeu isso aí, lá não tem algum, não lembro onde tá. Para quando você, isso, para quando as pessoas passarem correndo e conseguir também ler aquilo ali, entendeu? Então, calha com isso aí, nos stories, tipo assim, a galera tá passando ali, daqui a pouco um versículo bíblico, né, cara? Então, isso me tranquilizou nessa parte assim, assim, o pessoal usa muito assim um sentido vulgar do negócio, né? Mas não é, cara, é uma questão de levar também a Bíblia. Exato, todo o sistema, tudo aquilo que funciona vem de Deus. A forma como se usa as coisas é que determina se é para a glória de Deus ou não. Sim. Então a internet, a televisão. Tu usar para aquela questão, né? Tudo é bênção. A maneira que se usa é que define se aquilo é de glória de Deus ou não. Então, o boca a boca, o falar pessoalmente é importante? Sim, essa é a melhor. Mas tem gente que não vai, né? Daí tá ali só no negócio dele e vai uma chavinha chave. Né? Exato. O frente a frente, você é capaz de esclarecer dúvidas, trazer mais clareza, levar a pessoa ao entendimento mais claro. Porém, através da tecnologia, também é possível fazer isso. Vai despertar um desejo naquela pessoa. Porque a palavra ela é eficaz em todos os aspectos. A palavra ela não há dúvida, ela é viva. E quando lida, e Deus dando o entendimento, independente se é na tela do celular, se é uma folha de papel, né? Que o lance é assim, ó, a pessoa mesmo, ela não pode crer, né? Mas pode ver, ó, quando que acontece uma tragédia, uma doença, uma enfermidade, quem que eles vão procurar? Quem conhece um cristão, pode ver, ó, a pessoa pode não crer, mas na hora que dá uma enfermidade, vão pedir para quem orar. Pede para o teu pastor orar, aquele parente, sempre tem alguém que é crente numa família, né? Sim. Eles vão direto naquele, então a palavra é lançada. Vai gerar
ela entra como espada de dois gumes, né, cara? Quem que ela vai procurar? Vai procurar alguém que conhece, cara. Daí ela vai procurar aquela pessoa que tem uma experiência maior da palavra e ali vai trocar um tete-a-tete que vai tirar as dúvidas e assim transformar a pessoa, entendeu? Deus usa as dificuldades para trazer solução. O que eu vejo também é que até tem uma frase que fala, né? O problema não é o barulho dos loucos, né? Mas sim o silêncio dos sábios, né? Então, assim, muitas vezes quando aquele que é sábio silencia ao ponto de não compartilhar sobre aquilo que é necessário, aquilo que é importante para a vida do ser humano, cara, não adianta de nada você olhar e dizer assim, pô, está acontecendo um monte de atrocidades. Está acontecendo um monte de atrocidades pela sua irresponsabilidade. Porque aquilo que está às suas mãos para fazer, você não faz. Né? Como o próprio versículo no status do WhatsApp, né? Cara, o que custa? Acredito que a maioria aqui usa a Bíblia de alguma forma para ler pelo menos o devocional do dia, o versículo do dia. Cara, é 2 cliques, é compartilhar o WhatsApp e ok. É 3 segundos, mas cabe ao desejo do teu coração. Não vou fazer isso porque o meu WhatsApp é meu WhatsApp. Cara, se tu entende que a tua vida é de Jesus, mano, ali está essa ferramenta, né? Citando isso como exemplo, existem vários outros exemplos, né? A música que você ouve no seu carro, que o carro do vizinho vai escutar, certo? As redes sociais que hoje estão aí abarrotadas de um monte de coisa que distorce a própria palavra de Deus, que você pode ser agente de transformação. E aí quando a gente fala de ser agente de transformação, agente de levar o evangelho, nós de fato nós não sabemos aonde vai a palavra que Deus nos usa para mandar, né? O status do teu WhatsApp, quem que é teu amigo? Quantos contatos tu tem nesse meio? Naquele momento de dificuldade, a tua palavra vai alcançar quem? Só o que está alegre? Só o que fica perdendo tempo? Ou aquele mais necessitado? É Deus que está no controle de todas as coisas. Então é necessário que os sábios, os inteligentes, aqueles que dizem que são conhecedores da palavra, de alguma forma façam aquilo que tem que ser feito, para que se cumpra a palavra de Deus, né? Então, assim, às vezes é muito simples, mas a gente fica olhando, porque o fulano está fazendo coisa errada, o fulano está fazendo coisa errada, olha por mim, né? Isso, né? Pô, fulano está publicando, né? Tem que se tornar conhecido. O fulano está publicando um monte de baboseira, de asneira, inclusive da palavra de Deus, está falando um monte de coisa. Tá, e o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu vejo pela Tia Beth. Tia Beth, para mim, é um exemplo de pessoa que compartilha aquilo que recebe de bom. Quantas vezes ela já trouxe, inclusive, esse vídeo que tu falou, da questão do estudo da palavra de Deus, quantas vezes ela já trouxe material para nós, que muitos de nós recebeu esse mesmo material e não compartilha. Que ignorância da nossa parte, né? Então, é um exemplo para nós de... Cara, pode ser que em algum momento vai compartilhar alguma coisa errada, vai... Naquela seara de informações, às vezes a gente, no ímpeto de querer ajudar, até complica, né? Mas, vamos dizer assim, de um 100%, 99% está no caminho certo. E esse 1% deixa que Deus trata a gente aí, né? Até essa questão de mídia eu tenho que me aperfeiçoar, né? A parte do Instagram. Quem não, né? Quem não precisa ser aperfeiçoado. Do Instagram, eu tenho uma dificuldade, a parte de compartilhamento e ver o story, essas coisas assim. E tem oportunidade de fazer isso, mas ainda, até do escritório eu tenho que fazer e tal, mas não dá não. Mas eu quero entender esse processo certinho para que esse a gente universo, né? Começar... Esse universo, possibilidade. Porque assim, numa vida secular, e fala vida secular, vida cristã, vida não sei o que. Não, cara, é tu. É tu. Ela não tem que desvincular de nada, cara. Tua vida com Deus é sempre. É igreja, é trabalho, trabalhando lá, fechando o balanço, sei lá, mandando um imposto pro cara. É tudo, é isso aí, faz parte. Somos embaixadores de Cristo. E aonde a gente está é um ambiente a qual... meu Instagram é só comercial, não sei o quê.
Não Cara, tem uma chavezinha que tu desliga. Hoje, aqui eu sou Agora cristão, sou. aqui eu não sou. É todo lugar. Cara, de repente empresa, tudo bem, né, cara? De repente a empresa é pessoa jurídica, né? Sei lá, tem um negócio diferente, mas sei lá, mas eu acho que, sei lá, tem que trabalhar. Eu acho que é um ponto importante a ser trabalhado com a igreja a questão do uso de tecnologia, né? Tecnologia. Porque, por exemplo, eu tenho a Bíblia aqui, É mais difícil você carregar uma Bíblia na mão, até para esquecer. O celular eu tenho uma certa dificuldade com o negócio de Bíblia ser no celular. Eu tenho a Bíblia no celular também. Mas eu vejo mais raiz, né, cara? Bíblia Pois raiz. Só que é isso, exato, isso, mas a eficácia... Cara, você não leva Que a Bíblia na pra verdade- igreja, pô, você leva o celular. É normal isso aí, tu tá caminhando com o celular. Mas a eficácia é a mesma. Aí a gente tem o tradicional, aí entra o tradicional, o papel, ok. Mas você tem a atualidade tecnológica que não muda, na verdade, não pode vincular, o papel. né? A palavra é palavra em qualquer lugar, cara. Palavra é palavra. Aí se eu fosse ser tradicional agora, eu complicaria toda a sabedoria humana dada por Deus para desenvolver uma tecnologia para que eu possa ter uma Bíblia. Quer dizer, o cego ele pode ouvir a Bíblia no áudio. Quer dizer, o acesso ele fica possível a todos. E aí nós continuamos nessa questão do vigiar, olha que interessante. Essa necessidade da pregação do Evangelho. Porque até esse ponto aqui, tem agora a segunda vinda de Cristo, nós estamos falando, e a segunda vinda de Cristo promoverá juízo. Nós estamos falando aqui que ainda há oportunidade. Isso que nós estamos falando aqui, que a oportunidade ainda está disponível, a porta ainda está aberta. A pregação do Evangelho pelo celular, pela TV, pessoalmente, através da Bíblia impressa, ela ainda é eficaz. Porque a porta da graça ainda não fechou. Quer dizer, o anúncio que o dilúvio vai vir está sendo anunciado. Olha, arrume a sua casa, porque vai chover. E a arca não está sendo construída, ela já foi construída. Cristo é a nossa arca. Cristo é o nosso barco. Glória a Deus. E é interessante que a arca de Noé foi alertada para o povo, mas eles ficaram o quê? Desapercebidos. Não entraram em vigilância, não deram ouvido ao que estava sendo pregado. A voz que clama no deserto ainda permanece. Parece que de primeiro momento causa um impacto, né? Eu vejo assim, né, o Noé, né? Certo? No primeiro mês o cara começou a construir um barco lá no meio do deserto, sei lá, num lugar lá. A galera já ficou meio de olho, né? Mas o tempo foi passando e o cara disse que demorou 100 É que anos. na verdade não chovia, né? É. Na verdade é que não chovia. Tem Nem como? eu tinha perto. Como é que Se vai fazer fosse barco? nós naquela época, também não faz esse bicho aí, que era meio doido. Exatamente. Meio doido. É bem assim. E assim é a palavra, né? Tem muita gente que acha Vai que o crente é esfriando. doido, né? Exato. Esperar um cara que... É igual o cara evangélico, vou lá na cadeia evangelizar. É. Só tem que nós vamos fazer o que lá, cara. Mas é desses... Mas é lá que tá o. Mas é esses precisa que- tá lá dentro. É ir na rua, ir num lugar, no hospital. Tô tudo doente, eu preciso. Mas lá os caras são tudo mal acabados lá, cara. Tudo Por isso que esse negócio de igreja, né, cara? A igreja é importante, tudo, mas aqui já o pessoal já conhece, a gente tem que alcançar fora da igreja. Aqui a gente se alimenta, né? Como diz pescar no E aquário. fora é o que o povo precisa, cara. E o pessoal às vezes coloca que tem que estar na igreja, vão fazer coisa aqui na igreja. A igreja é um lugar de a gente se alimentar, né? E abastecer. Se abastecer para... Eu falo que nós somos um exército. Todo exército tem o seu batalhão. Tem o seu batalhão. E dentro desse batalhão eles são treinados, Isso forjados. mesmo, bem... Lava na chuva, no vento, no sol. Então este local é um local de preparação, de botar a farda, calçar o sapato, pegar a espada, botar o capacete e se preparar para que lá fora, no meio da mata, no meio da dificuldade, a gente possa sim saber lidar com as situações, né? É a preparação. Por isso que até esse ponto aqui nós estamos falando, depois nós vamos entrar no retorno triunfal, aí já vai passar para a parte que as chances se encerram. Até aqui, a chance que nós temos, ainda há chance para aqueles que ainda não ouviram, viram ouvir e se transformar. Ser preparado, ser forjado, vestir de fato o capacete da salvação, a espada do Espírito Santo. Porque os sinais, quais os sinais
dessa dificuldade? É o esfriamento, a desistência, se acostumar com o pecado, se acostumar com o que é errado. E aí a vigilância vai saindo. E aí o que acontece com a gente? A igreja ela vai correndo o risco de também ser influenciada, porque a gente vai sendo trabalhado na questão de não pegar pesado. O E risco aí a gente é acaba correndo se misturar, risco. né? Exato. Se misturar, acho que a igreja, acho que ela tem que se modernizar, ela tem que estar com o que o mundo hoje é. Porque o passado a gente se baseia na Bíblia, mas era outra época. Outra época, aquela época eles viviam daquela época. Hoje a gente tem que viver dentro do nosso mundo de forma correta, mas dentro do nosso padrão de vida, né, cara? O que eu vejo assim, ó, primeiro, né, quando o Tiago falou ali, primeiro que nós precisamos entender a palavra quando ela fala aquele que põe a mão no arado não olhe para trás, né? E eu vejo que o cristão muitas vezes, e eu lembro muito do Deda, quando o Deda pregou um dia sobre a brecha, permanecer na brecha, estar atento à brecha. Então muitas vezes essa brecha que é para nós estarmos, para se aproximar de Cristo, muitas vezes é a brecha que a gente dá para a gente se afastar de Cristo. Então aquele que põe a mão no arado e que não olhe para trás, no sentido de não errar naquilo que está fazendo, porque é fato que se eu olhar para as coisas que eu fazia no passado, de alguma forma eu vejo que a carne vai me induzir para algo que não é, e eu preciso me desprender dessas coisas para ir adiante, para seguir adiante, para permanecer. Porque eu vejo que quanto mais nós nos aprofundamos na palavra, mais riqueza ela vai nos trazer, porque é um tesouro imensurável a palavra de Deus. E quando o Éder falou sobre a questão da igreja, eu vejo a sabedoria de Cristo, porque Cristo não trabalhava a cultura das pessoas. Até ele não foi lá e falou assim, ó, irmão, para tu ser cristão, tu tem que botar uma gravata, ou tu tem que andar de calça jeans, ou a partir de agora tu precisa falar uma nova língua. Não, ele falou para que a gente pudesse aceitar ele, se arrepender, aceitar ele e seguir adiante. E cara, é do teu jeito, da tua maneira. Lógico que o Espírito Santo, a cada dia que passa, ele vai moldando aquele comportamento que tu tinha, tu já não tem mais. Então eu vejo essas duas questões muito importantes que o Éder trouxe, muita riqueza. Cara, nós temos que usar. É automático, cara. Quando eu me converti, eu não queria ser que eu sou. E automático não é um fardo que tu traz. É o Espírito Santo que vai trazendo consciência. Hoje tu aceita Cristo e vive, amanhã tu enoja daquilo que tu gostava, cara. Não é algo que é um fardo para tu carregar. Eu vou ter que ir para a igreja. Não é um fardo, cara, é algo que quando fala da igreja, como diz o versículo, alegrei quando me disseram, né? Quando vamos à casa do Senhor. Eu não vou mais num bar tomar uma cachaça. Não se torna um fardo. Não vou ter que ir mais num bar, cara. Tu vai se alegrar de não ir mais lá, cara. É algo que o Espírito Santo trabalha de uma forma que não se torna um fardo deixar as coisas ruins, né, cara? Tem muitas coisas melhores que vão apagar aquelas. O prazer se torna a palavra de Deus, né? Sim, estar no ambiente de Deus, ouvir a palavra de Deus, né? É como Jesus da mulher lá, né? Ele chegou, a mulher ali, a galera queria meter pedra nela, né? Quebrar a mulher na pedrada. Aí os caras só deu aquela palavra, a galera vazou, né? Ninguém condenou a mulher na pedra. Ele não chegou e falou, não, agora em diante tem que fazer não sei o que. Ele falou, só, filha, nem eu vou te condenar, só vai e não pega. Não pega demais. Pronto, cara. Aqui, ó, tem um comentário aqui da Márcia, que ela diz assim, oi Márcia, paz do Senhor. Ela diz assim, ó, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Precisamos fazer a diferença nesse mundo, conhecer a palavra e pôr em prática, exalarmos o bom perfume de Cristo. Olha só o comentário da Márcia que está aqui. Eu acho que a Márcia é irmã do Alexandre, né? Muito bom esse comentário, porque eu quero trazer aqui, o assunto ele é bom porque há esperança. A
porta da graça está aberta, mas ele é um assunto muito forte sobre responsabilidade. Aqui no item C, que a gente está, não estou indo para o tópico, estou indo de acordo com a gente vai falando, a gente vai pulando os tópicos. A segunda vinda de Cristo também promoverá juízo. Porque encerra um ciclo, né? Deus é amor. Ciclo, eu acho que. Deus é amor, sim. Mas o amor de Deus é justo. Não há amor de Deus sem justiça. E por ele ser santo, haverá a cobrança das nossas atitudes e obras. O Éder colocou ali, é muito interessante, na África eles dançam no culto. O que muda isso? Como igreja, aonde não dança? A dança deles é uma dança bonita, educada e respeitosa. O nosso louvor é bater palma e se mexer. Quer dizer, são estilos culturais que não interferem no fundamento de Deus. Quem dera nós conseguir dançar igual eles. Né? A leveza, o Éder colocou muito show de bola, a leveza. Quer dizer, a partir do momento que a alegria do Senhor entra no meu coração, eu me torno leve. Eu me desprendo dos apegos. Eu falo, graças a Deus, venci muita religiosidade que impede a comunhão com Deus, com os irmãos. Impede a pregação do Evangelho, dificulta a pessoa ouvir o Evangelho, porque a gente chegava primeiro e falava o quê? Mostrava todos os problemas, todos os defeitos, antes de mostrar Jesus. Hoje eu faço o contrário, eu falo, vem do jeito que você está. Não espera parar de beber, parar de fumar, parar de errar. Vem! E deixa que Cristo vai transformando a sua vida com o tempo. Não é por força e nem poder, mas é pelo Espírito Santo de Deus. A nossa pregação é pregar o Evangelho do arrependimento. E na medida da compreensão, também do risco de não ter o arrependimento. Viver em santidade. Ô Tiago, só para não perder, eu queria contar um testemunho sobre esse negócio do corpo. Uma vez nós estávamos no retiro do jovem, não sei se tu lembra, amor, lá na praia, lá no João Marcos, lá, e quem era o líder era o Jeff. O Jeff eles amam na época. Cara, o Jeff é um menino todo recatado, assim, todo calmo, né? Cara, o Espírito Santo tomou ele de uma maneira que nós estávamos fazendo na praia, assim, né? Fizeram uma fogueira lá e a gente estava cantando. E, cara, o Espírito Santo tomou ele de uma maneira que ele não parava de correr na areia e cantar e puxar a galera para rodar junto com ele, assim. Não aquela coisa de aviãozinho, nada a ver com isso. Mas, assim, ó, ele estava tão cheio do Espírito Santo que não tinha como ele se segurar naquele estoco de madeira que a gente estava sentado, e a gente adorando a Deus ali, e ele estava num manifesto, assim, coisa de Deus, cara. Então, assim, às vezes a gente até se segura aqui no banco da igreja. Às vezes tu quer dançar, às vezes tu quer expressar o teu amor, tua adoração a Deus, e tu te segura, né? Eu fico à vontade, eu balanço para um lado, balanço para o outro, bato palma, eu fico à vontade. Mas assim, se a gente olha as outras culturas adorando a Deus, né? Hoje mesmo ainda nós estava vindo para a igreja, cara, o cara numa panca, mano, mas numa panca, num terno azul, alinhado, sapato azul, né? Eu acho que são, não sei se são africanos ou são haitianos. E cara, eu acredito que ele está fazendo o melhor dele para Deus. Coloridão, cara, ele igual a mulher, coloridão, assim, ó. Na cultura dele, mesmo, fazendo o melhor para Deus. Braço, então, é isso que nós precisamos, né? Adorar Deus da melhor maneira possível. E é a forma que ele escolheu ir para o culto. E tipo assim, ele escolheu ir de terno. Aleluia. Nós viemos de calça jeans. Amém. Eu, por exemplo, eu sou mais de observar, eu me alegro aqui dentro, eu não sou muito de me expressar, mas eu admiro quem se expressa. Eu acho bonito eu sou mais tímido nessa questão, as pessoas acham que eu não sou tímido, mas eu tenho uma timidez, a gente vai vencendo, né? Mas eu admiro isso. E quando a gente traz essa liberdade, o Evangelho ele anda com mais tranquilidade, ele anda com mais, as pessoas se tornam mais acessíveis. Eu vim do catolicismo. Tinha uma resistência muito grande com o crente, porque tudo era proibido, tudo era pecado. Quer dizer, muitas coisas hoje passou a fazer a parte do meio. Deixou de ser pecado? Não. O que era pecado é pecado, mas aquilo que não era pecado não é pecado. E aí o que acontece? A gente acaba deixando vigiar o importante, que é abandonar a prática dos pecados e viver a vida do Espírito, e a gente passa a viver em regras que não traz transformação.
que não me faz de fato estar vigilante, não me faz compreender que os tempos estão se afunilando, que há uma necessidade de mudança, que há uma necessidade de transformação. Aquele que mentia, buscar não mentir mais, aquele que roubava, buscar não roubar mais. É essa constância necessária, para que a porta, quando ela se fechar, a arca foi fechada por dentro. Quando Jesus buscar a sua igreja, a porta vai ser fechada da mesma forma, não vai caber um homem dizer eu estou aqui. Por isso essa importância de perseverança. Isso vale para o ímpio e para aquele que também é cristão. Olha só o que fala aqui, ó, Tessalonicenses 1, 7 em diante. E quanto a vós que sois atribulados, aqui fala aqui, Jesus proverá juízo, tá? E quanto a vós que sois atribulados, perseguidos, que estão passando por dificuldades relacionadas ao Evangelho, pela perseverança do Evangelho, quer dizer, confessa, nega Cristo e vive fisicamente, ou confessa Cristo e morre fisicamente para viver eternamente. E quanto a vós que sois atribulados, vos dê pleno alívio, bem como a nós, assim que o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus. Irmão, isso aqui é muito forte. O juízo de Deus punirá aqueles que não conhecem, não haverá desculpas. Ninguém será inocente diante de Deus. Olha a responsabilidade que temos como igreja, da pregação do Evangelho, do testemunho, como a irmã ali escreveu ali, ó, exalar o bom cheiro de Cristo. Tanto o testemunho, que tu fica agradável, né? O cheiro ele traz agradabilidade, né? Vamos dizer assim, tu passas, tem um cheiro bom, tu atrai, vamos dizer assim, né? uma vida de justiça, não para receber glória, mas para que seja visto que a eficácia de Cristo em nós nos traz transformação diária, nos faz andar em novidade de vida. E isso vai fazer com que as pessoas comecem a ver e sentir o desejo de saber o que está acontecendo na nossa vida. Vamos errar? É lógico que sim. Se dissermos que não pecamos, nós negamos a Cristo. Mas buscar viver em novidade. Olha só, e Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho do Senhor Jesus. Duas categorias: aqueles que não conhecem e aqueles que são participantes do Evangelho. Para nós que conhecemos também haverá esse julgamento. Não tem um versículo que fala aquele que se diz cristão, Até maior, né? Porque quando tu conhece, tu tem consciência daquilo. Agora, Exato. melhor é não conhecer, sem julgar sem conhecer. Né? Exato, vai ter problema sem saber, mas para a gente que conhece, a cobrança é maior. Eu falo que a graça é 100%, mas ela nos trouxe maior responsabilidade. Tiago, deixa eu só colocar o comentário do Alexandre. O Alexandre está nos assistindo aqui e o Alexandre diz assim: Deus é impressionante. Hoje à noite a palavra voltará a falar sobre essa linha, sobre esse... Glória a Deus. Então hoje à noite nós vamos ter o culto, né? O Alexandre vai trazer a palavra. Acredito que Deus já está trabalhando no nosso coração desde de manhã aí, né? Então, Entendo essa questão do vir, né? Que você até comentou. Ó, antes a gente meio que botava uma aparência na pessoa para depois ela vir para o culto, né? Uma pessoa está testemunhando lá que ela veio para a igreja, não sei, eu não peguei a história, mas só que a ideia do negócio, que ela veio bêbada para a igreja, aceitou Jesus e foi batizada com o Espírito Santo no dia, cara. Olha sarou só. o negócio tudo. Tu vê como é que as coisas são. Outra história legal também é do Asaf Borba. O Asaf Borba, aí foi um processo, né, cara? O bicho foi maconheiro, era virado, cara, e o bicho foi tocar no culto. Os caras convidavam ele fumado, tudo, ele vinha cantar, tocar, porque não tinha ninguém para tocar, ele tocava pra caramba. E o cara era nesse negócio de hippies, coisa assim. Tu vê a história do cara, né? Hoje em dia o cara depois virou, né? Um excelente músico, e esses hinos que nós cantamos mais antigos aí de Espírito Santo é tudo dele, basicamente, né? E o cara vinha para a igreja e tocava bêbado e com maconha, né? maconhado? Chapado, né? Vamos dizer assim, né? O cara, como é que são as coisas assim na vida? E se fosse de qualquer... eu acho
acho que ele é aqui perto de Santa Catarina, ele era por aqui. E tu vê que se hoje em dia se falar, tá louco, botar um cara tocar ali, né, sei lá. Por isso que a gente não deve excluir, né? Não deve excluir ninguém, cara. Às vezes um bêbado tá vindo aqui, é uma oportunidade que Deus não deixa o cara entrar, sei o cara lá. quer, ó, vai pra lá. Não Fala pode. do amor de Deus com ele bêbado mesmo. Ó, hip hop. Tem um corinho que diz, eu venho como estou, né? Porque Jesus morreu na cruz para me salvar, venho como estou. E outras coisas como se diz, Deus trabalha, não interessa do jeito que tu tá, o que tu vem, Deus vai trabalhar. Então não tem que, porque aquele ali é preto, ele é branco, ele é marrom. Se abrir o coração para o Espírito entrar, o Espírito entra e faz limpeza. Agora, se ele vai continuar ou não, daí o problema é dele. Porque a gente não tem poder. Jesus, com o que pegava, ele não ficava voltando no cara e falava, vamos. Ele falava e seguia, cara. Em Salmos não fala ali, tudo que tem fôlego louve ao Senhor? Não está falando se você é correto, você é direito, não. Tudo que tem fôlego, se tem fôlego, louve ao Senhor. Se ele está drogado, ele está louvando a Deus. Então, não tem que nós... A gente está sendo aperfeiçoado. A gente é salvo por Cristo, lavado, remido, justificado, né? Recebemos vestes novas, nos tornamos filhos. Né? E aí nós temos essa responsabilidade da santificação. A santificação ela é diária. Tem coisas que eu ainda não entendi. Eu tenho certeza que daqui uns dias eu vou ter que falar para algumas pessoas, olha, eu entendi assim até agora e eu tenho que mudar. A sabedoria, ela está sempre acrescentando. A ignorância, ela está sempre tirando. A sabedoria, ela acrescenta. Então, é importante tanto saber, quanto ter capacidade de mudar. Pelo fundamento. Não pelo aquilo que eu quero fazer. Porque a minha pessoa, na questão de ser humano, ela sempre vai escolher o lado mais fácil. O lado mais propício. Aquilo que me traz prazer rápido e momentâneo. Mas a palavra de Deus, ela sempre nos instrui a gente ser moderado, ser prudentes, usar da simplicidade. Tem mais um comentário da Márcia aqui, que ela coloca assim, ó, muitas vezes julgamos a pessoa pelo seu pecado e nós esquecemos que Jesus veio para ele também, o Senhor o ama tanto quanto nos ama. Né? Eu acredito que ela está falando da seletividade ali Nós falamos no evento, lá no evento da casa do pastor Hélio sábado, sobre essa questão do julgar. Todos nós viemos do lamaçal do pecado. Ninguém aqui nasceu no céu com Cristo para vir de lá puro. Nem Jesus nasceu. Jesus nasceu no mundo pecaminoso, é perfeito por ser filho do Espírito Santo e por ser Deus, mas nós não somos Deus e nem o Espírito Santo. Então eu sempre quero acrescentar aqui, permito eu acrescentar um pouquinho fora, Gálatas 5, 16 em diante. Quem somos nós como ser humano? Espero que quem esteja assistindo possa entender o bom sentido da fala. Nós somos de natureza idólatra, prostitutos, facciosos, dissensores, mentirosos, roubadores, enganadores, prostitutos e prostitutas. E não é de prática física, é que todo ser humano busca algo que supra a presença de Deus. Por nascermos separados de Deus, a nossa natureza busca aquilo que não conhece, então preenche com aquilo que não é de Deus. Então, quando eu sou encontrado por Cristo, a minha natureza, que eu acabei de citar, podem ler Gálatas 5,16, a natureza de Cristo habitando em mim passa a fazer a parte do Gálatas 5,23, se eu não estiver enganado, que passa a ser frutos do Espírito. Olha só, não são os meus frutos. Os frutos do Espírito em mim me tornam uma árvore boa, me tornam uma árvore com frutos dignos de eternidade, que é o amor. Nós amamos porque Jesus amou primeiro. Em mim não havia o amor da salvação, o amor puro, incondicional, antes de Cristo habitar em mim. Amar os filhos, amar a esposa é um benefício que eu tenho. Agora eu amo meus filhos e minha esposa de forma diferente, não como um benefício, mas como algo puro que Cristo põe em mim.
Amo meus irmãos porque não é por algo em troca, mas é porque esse amor ele flui de forma sobrenatural em nós. Não é mais necessário troca. Então nós passamos a ser lavados e remidos. Então todos são pecadores diante de Deus. Essa colocação é muito boa. Quando eu olho para alguém que está lá fora, eu já estive naquela condição de pecado como ele, e hoje eu estou em Cristo, mas se eu não vigiar, eu me torno novamente como antes. A graça ela me faz responsável e não livre para fazer o que eu quero. Agora eu tenho que olhar para trás e falar obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor me encontrou lá no lamaçal, no pecado, perdido, sem esperança, não tinha nada para te oferecer, mas o Senhor me ofereceu tudo sem eu poder te dar nada. E agora a única coisa que eu posso te dar, Senhor, é gratidão pelo que o Senhor fez e continua fazendo em minha vida. Aí eu começo a praticar coisas boas e agradáveis, porque o meu coração vai exalar gratidão, o amor, a bondade, a benignidade, a mansidão. Vou olhar para aquela pessoa que ela precisa de Cristo tanto quanto eu. Não sou eu que vou transformá-la, mas eu posso levar a palavra de transformação, para que ela possa ouvir, descer ao coração e no momento oportuno Jesus trazer, através do Espírito Santo, a revelação. Nós somos os Felipes. E existem muitos eunucos que têm o livro na mão, mas não está entendendo. Então cabe a nós chegar lá e levar essa revelação, porque aquele que já tem o Espírito Santo, a palavra vai ser viva. Aquele que ainda não tem, é letra. A partir do momento que o Espírito Santo chega, através da vida do servo de Deus, e ele lê a palavra, não existe simples versículo, né? Lê um versículo, aquela palavra sai viva, porque no Éder há o Espírito Santo, então a palavra que sai da boca dele é viva. Não é mais o verbo somente, agora é o verbo que se fez carne, que habitou entre os homens. Então essa palavra tem poder de transformação, de regeneração, de trazer vida, para tirar lá do sepulcro do pecado e assentar sobre a rocha, nas regiões celestes em Cristo Jesus, e estar apto com nós e com toda a igreja do mundo inteiro, aguardando firme e convicto a volta de Cristo, para que com ele subamos. E aí nós vamos ser o João 10, que fala do bom pastor. O pastor conhece as suas ovelhas e as ovelhas conhecem o pastor. E nós não seremos confundidos, porque a palavra está aqui, Cristo habita em nós, e quando ouvirmos a voz do Mestre, alegria e regozijo. Aqui nesse item aqui sobre a segunda vinda de Cristo para o grande juízo, aqui fala, no dia da volta de Jesus haverá contrastes, haverá alegria para aqueles que descansaram em Cristo, que morreram em Cristo, alegria para aqueles que vivem e serão com Cristo arrebatados nos ares com a igreja, mas para aqueles que naquele mesmo momento não ouviram, não tiveram a salvação em Cristo, não creram, rejeitaram, pode dar todo o argumento que quiser que seja contra Cristo, esses terão a dor mais triste por toda a eternidade. Então esse dia vai chegar, isso não é para pôr medo, isso é para trazer entendimento, que vai chegar esse dia. Muitos dizem que não, isso é coisa da cabeça. Que nem a morte, né? A gente não para pensar que a morte vai chegar, mas Uma ela hora vai vem, chegar. uma hora ela e vem. assim é Cristo, né? Tava Bem? no final de semana passado, a gente tava aqui, daí o João tava com o Zé dali, João Pimenta, né? Aí ele comentando que estava vendo uma palestra que impactou ele, que uma das palavras ou das frases que nós não gostaríamos de ouvir nunca, né? É aquela não vos conheço. Exato. Quando Facada. vai ser uma pancada, né? E tipo, cara, como é que tu não me conhece, cara? Né? Quando chegar diante de Deus ali, né? E ele falar, ó, não vos conheço, cara. Exato. Tchau. Vai ser assim. Não vai ter argumento que... Tu não vai conseguir argumentar nada ali, né, O cara? fogo vai passar. Deus E a céu. palha e o feno vai queimar. Só vai sobrar aquilo que de fato é obra Não vos de Cristo, para Cristo. Vinde bendito meu Pai, à direita e à esquerda, aqueles que foram negligentes, que não Então ouviram. tipo assim, eu acho que nós temos que
Cara, tem um monte de coisa que acontece nesse mundo aqui conosco. Cara, esquece isso. Se tiver que perdoar, perdoa. Se tiver que não sei o que, faz. O cara deu uma sarrafada, tu espera a segunda e vai embora. Não vai ser, porque a eternidade em relação àquilo que nós estamos vivendo aqui é fora de série, né? Então acho que é bem por aí, né? A oração do Pai Nosso, né, o exemplo, né, a oração modelo, na verdade, que se eu não perdoar aquele que eu tenho uma ofensa, o meu Pai também não vai me perdoar. Então, cara, o erro começou na desobediência, a redenção pelo perdão de Cristo na nossa vida. E agora a manutenção desse perdão que eu recebi, no sentido glorioso, é exercer o perdão para aqueles a qual eu tenho alguma coisa. Porque o perdão é a porta de entrada. E às vezes a gente fica muito na nossa razão, né? Aquele negócio de razão. Cara, esquece esse negócio de razão. Jesus teve toda a razão do mundo e ele... Eu gosto de falar que Jesus deu deveres. Não deu direito e nem razão. Tem o dever de cumprir com a palavra. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Mas aí, Tiago, quando a gente vê como dever, tem pessoas que não entendem. Porque as pessoas entendem o dever como uma tarefa, certo? Uma tarefa é um trabalho e um trabalho é um fardo. Só que aquele que tem essa, vamos dizer assim, esse dever, tem que olhar como uma oportunidade. Como oportunidade, porque, cara, se nós fomos alcançados por Cristo, olha só que redenção para a nossa vida. É isso que fala sobre quando aquele estudo traz a transformação da pessoa, porque se de fato nós nos conectarmos com a palavra de Deus todo dia, cara, não vai ter depressão, não vai ter tempo ruim para a nossa vida, vai ter o quê? Vai ter esperança. Vai ter esperança. Quando a gente fala da volta de Jesus, para nós tem que ser um momento de alegria. Quando a gente fala da morte, passar pela morte é duro, mas a certeza que eu quero ter é que um dia eu vou encontrar todos vocês aqui lá na glória. Essa é a convicção de que nós temos que ter. E claro, os desafios do mundo vêm, os problemas vêm, as contas vêm, os boletos não esquecem o endereço, mas cara, esse dever que nós recebemos de Jesus é uma oportunidade para poucos. Para poucos, vamos dizer assim, o mundo inteiro está sabendo que Jesus está aí, mas cara, aquele que está sendo alcançado para seguir esses deveres, que vamos dizer assim, né? Olhando para o meu filho quando faz a tarefa da escola, se ele faz tarefa é porque ele está aprendendo, se ele vai aprender é porque ele vai evoluir. E a tarefa dele é fazer a tarefa. Responsabilidade dele. Capacidade. Jesus nos ensinou como fazer. Nós temos a Bíblia, nós temos a palavra disponível. Então eu me torno responsável. Nessa palavra dever é responsável, capaz, consciente, inteligente. Quer dizer, eu vou fazer com alegria, gratidão pelo que eu recebi. Então eu vou andar de acordo com aquilo que Deus me chamou, por ser grato, porque agora eu compreendo. Para que eu possa então fazer isso, não como peso. Mas às vezes eu acordo de manhã e dá vontade de dizer, Sandro, vê lá para mim hoje. Mas eu fui incumbido. Sim. Recebi de Deus a oportunidade. Que é transferir, né, essa responsabilidade. Transferir aquilo que Deus me deu. Na medida do tempo a gente vai melhorando, porque tu vai criando habilidades, você vai desenvolvendo métodos. O entendimento da palavra é a mesma coisa. No início é uma alegria tremenda. Recebi a salvação. É uma empolgação incrível, uma motivação. E aí depois vem a necessidade de aprender mais. Aí vem a razão. Agora eu ando com alegria e razão. Quer dizer, eu tenho a alegria da salvação e a responsabilidade de zelar por ela. Eu tenho a alegria de ser salvo e a responsabilidade de levar o evangelho a outros. E aí não é um peso, é uma alegria. Vou ser rejeitado? Sim. Vou ser rejeitado? Não. Para uns vai funcionar, outros não vão querer. Mas o momento do outro vai chegar. O importante é perseverar. A vigilância individual e o vigiar na importância de não perder tempo naquilo que devemos fazer como igreja de Cristo. Amém? Quantos minutos que faltam? Falta 15 minutos. Para a gente seguir, eu achei que ia terminar hoje, mas não deu. Então, no tópico 2, o retorno triunfal. Nunca dá. Mas não é para terminar a aula hoje, em 2 aulas.
No retorno triunfal a gente dá seguimento, e daí já vai tratar da vida de Cristo e a conclusão da sua obra, o reino. E a gente vai trabalhar então, para a gente finalizar, o que a gente falou aqui hoje sobre esses tópicos, relacionado à leitura de Mateus 24, a segunda vinda inesperada, o imprevisível, a vigilância e o juízo. Em sua opinião, na página 14 ainda, em sua opinião, para a gente finalizar, aí aqui entra aquilo que você tem como fundamento bíblico para colocar. Não necessariamente a opinião pessoal, mas o fundamento bíblico a qual rege o teu caminhar. Aquilo que tu acredita, aquilo que você fala assim, olha, na salvação que eu vivo é assim que eu acredito, baseado na palavra que você lê. Em sua opinião, como o cristão deve se preparar para a segunda vinda de Jesus? No individual. Olha só, eu até quero aproveitar para quem está nos vendo, está nos ouvindo na internet, coloque aqui sua resposta para essa pergunta. Em sua opinião, como um cristão deve se preparar para a segunda vinda de Jesus? Pode colocar aqui nos comentários que a gente vai ler, né, Tiago? Enquanto o pessoal vai responder aqui também, você pode colocar o seu comentário aí. Entendo assim, aqui... Só para basear no que a gente vai conversar, é todo o texto, aqui é Atos dos Apóstolos 1:7, naquilo que a gente vem falando. Ele vos afirmou, não vos compete saber as épocas ou data que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Então a nossa pergunta aqui, nos preparar nesse quesito, não saber a hora, e por não saber a hora, como devo me comportar como cristão? Eu não sei a hora, mas eu preciso ter um comportamento nesse período. Amém? Deu para entender ali a pergunta relacionada a esse Atos? Show de bola? Eu entendo assim, que a Bíblia fala assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, eu acho assim, Jesus é o